A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Vanessa Santana e hoje estudaremos juntos a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor, de uma maneira bem prática, com dinâmicas, com interação entre os alunos e que o Espírito Santo de Deus ele possa estar nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Depois de uma leitura bem atenta do livro de Atos, nós partimos para o nosso estudo. Nós vamos estar estudando hoje sobre perseguição cristã na igreja primitiva, perseguição cristã na igreja atual. Pois a ONG Portas Abertas é aquela que cuida do cristianismo nesses países onde há proibição, publicou em 2020 que 340 milhões de cristãos foram perseguidos, duramente perseguidos, dentro desses 50 países que o cristianismo ele é proibido, ele é duramente proibido, como a Coreia do Norte, a Nigéria, a Índia. Nesse vídeo nós vemos a execução de 21 cristãos egípcios de autoria do Estado Islâmico, onde a execução foi feita na Líbia. Eles colocaram um título para essa execução, que foi uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. O líder falou que estava ao sul de Roma, se referindo ao Vaticano, além de ameaçar os cristãos de todo o mundo. Essas pessoas, assim como incontáveis outras pessoas, morreram por amor ao Evangelho e não negaram a sua fé em Jesus. Então, nós vamos estar estudando um pouquinho mais sobre Saulo, o perseguidor, e a igreja na atualidade, as perseguições que acontecem na igreja na atualidade. Primeiro tópico, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Na lição passada nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, sobre sua cidadania, sobre a sua religiosidade, e nessa lição nós estaremos estudando sobre o momento em que ele ainda era um perseguidor, que ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus, ainda não tinha tido a conversão, e por isso o chamaremos de Saulo, pois ele só passa a ser chamado pelo seu outro nome, Paulo, a partir da sua primeira viagem missionária. Mas nessa lição estaremos estudando sobre esse perseguidor implacável chamado Saulo de Tarso. Primeiro parágrafo. Saulo descreve como blasfemo, perseguidor e opressor lá na sua primeira carta a Timóteo. Ele blasfemava o nome do Senhor Jesus, ele perseguia os cristãos e também perseguia a Cristo, quando no caminho de Damasco o Senhor Jesus se apresenta diante dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pois estava perseguindo os dele, também ele estava perseguindo, e ele também era um opressor, ele oprimia de forma implacável, de forma bem severa, todos aqueles que se convertiam ao cristianismo. Isso porque ele realmente acreditava que se tratava de uma seita, e se era uma seita precisava ser exterminada, precisava ser retirada do meio daquele povo. Então Paulo perseguia com base na lei. A lei sacerdotal permitia que ele perseguisse os cristãos e tivesse o julgamento sobre eles, e não só os cristãos que estavam lá em Jerusalém, mas também todos aqueles judeus novos convertidos ao cristianismo que tinham corrido, que tinham fugido para outras regiões, como em Damasco. Paulo tinha carta também para estar pegando essas pessoas que tinham fugido desses locais e trazendo de volta para Jerusalém. Então ele realmente foi aquilo que ele descreveu a Timóteo. Segundo parágrafo, as ameaças de Saulo de Tarso, suas ameaças eram constantes. Em Atos, no capítulo 9, versículo 1, vem falando que ele respirava ameaças de morte. A respiração, ela é algo essencial para as nossas vidas. Se pararmos de respirar, nós morreremos. Então isso quer dizer que para Saulo, a ameaça, a perseguição era algo constante, era algo essencial, era o seu objetivo de vida. Se ele parasse de fazer tudo aquilo, ele não se sentiria vivo.
Em Atos, no capítulo 26, versículo 11, vem falando que ele estava demasiadamente enfurecido. Era como um animal querendo travar, querendo pegar todas aquelas presas. Era o seu objetivo de vida. Mas por que Saulo perseguia os cristãos? É isso que nós vamos estar falando no nosso terceiro parágrafo. Voltando um pouquinho à história no Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Israel era um povo que se misturava muito com outros povos, com a religião de outros povos, e o juízo de Deus vinha sobre a vida deles. E por isso eles se transformaram em um povo bastante fechado, sem querer se abrir para essa mensagem nova que era o cristianismo, ao ponto de não enxergarem o Messias. E a gente vê que Saulo, ele era um fariseu fiel às tradições, ele havia estudado aos pés de Gamaliel, ele seguia fielmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E por falar em Deuteronômio, lá no capítulo 21, vem falando sobre aqueles que morriam no madeiro, que tinham a sua pena de morte no madeiro. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o pendurado é maldito de Deus. Todos aqueles que morriam com penas de morte no madeiro, com penas de morte na cruz, eram considerados malditos de Deus. Então, eles não pensavam em um Deus, em um Messias que foi morto no madeiro, pois era maldito. Mas lá em Gálatas, no capítulo 3, vem falando que ele se fez maldição por nós. Saulo, ele não entendia aquilo que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, havia dito, que como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ele não entendia essas profecias e por isso ele não aceitava tudo aquilo. E aí a gente vê que ele perseguia, pois realmente achava que aquilo dali se tratava de uma seita que precisava ser exterminada, custe o que custasse, com a força que fosse, agindo contra homens, agindo contra mulheres ou agindo contra crianças, mas que isso precisava ser exterminado. No nosso segundo parágrafo, vem falando sobre a perseguição contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sofria perseguições lá na igreja primitiva, permaneceu sofrendo perseguições e hoje ainda sofre perseguições. E por isso precisamos ficar bem atentos e orarmos contra essa religiosidade radical, contra esse extremismo religioso, sem base na palavra, sem sustento na palavra. Precisamos orar para que o Senhor, a palavra do Senhor, venha se fazer presente diante de todos esses ataques em que a igreja do Senhor ela vem sofrendo. No primeiro parágrafo do nosso segundo tópico, vem falando sobre a perseguição contra os seguidores de Jesus. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, vem falando que depois da ascensão de Jesus aos céus, depois que Jesus ressuscitou, ele passou um espaço de tempo com os seus discípulos e após isso, ele subiu aos céus. Depois dessa subida aos céus, os discípulos permaneceram em Jerusalém à espera da promessa do batismo no Espírito Santo, por ordem do próprio Jesus. E durante essa espera, eles elegeram Matias como o substituto de Judas Iscariotes ao apostolado. E aí chegou o grande dia, o dia do Pentecostes, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas e começaram a pregar com ousadia, com unção. E nessa primeira mensagem foram quase 3.000 almas sendo convertidas ao cristianismo. Em outro momento, pregando no templo, os sacerdotes e os saduceus, aqueles que não criam na ressurreição, prenderam Pedro e João. Mas o resultado desta mensagem foram quase 5.000 almas convertidas ao cristianismo. E a perseguição começava entre o cristianismo, mas a igreja do Senhor só crescia.
Outras prisões aconteciam e Deus mandava os seus anjos para os libertarem. E eles permaneciam na fé da palavra do nosso Deus, pregando o evangelho, e o cristianismo crescia cada vez mais. E Deus permitiu que a primeira morte acontecesse. Foi a de Estevão, que foi apedrejado. E todos aqueles seguidores de Jesus, os cristãos, começaram a se dispersar. E nessa dispersação, levaram o evangelho para outros locais fora de Jerusalém. E eles começaram a cumprir a ordem do nosso Senhor Jesus, que era de ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a perseguição, ela permaneceu, e os apóstolos, eles foram mortos e exilados, mas a palavra do nosso Deus, ela permanecia firme, e o cristianismo só crescia. Segundo parágrafo do nosso segundo tópico, Saulo de Tarso e Estevão. Nesse momento, a igreja primitiva, ela estava começando a dar seus primeiros passos. Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo lá no Pentecostes, estavam cheios de poder de Deus, pregando a palavra, falando com ousadia sobre Cristo, sobre a ressurreição e tudo mais. Mas nesse momento, aqui no capítulo 6, nós vemos que Estevão, com ousadia, estava pregando. Só que os anciões, os escribas, não gostaram de nada disso, não gostaram das palavras sobre Cristo, a qual ele estava dizendo. Então levaram ele até o conselho, ao sinédrio, para ele ser julgado. E lá a gente vê que ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começa a citar de Abraão a Moisés. E esse é o capítulo de maior citação bíblica de toda a Bíblia, de maior citações do Antigo Testamento. E Estevão começa a falar com ousadia, com verdade em suas palavras, mas mesmo assim, aquelas pessoas não ouviram, mesmo assim, eles não entenderam. Então, eles levaram Estevão para ser apedrejado até a morte. E é a primeira vez que nós vemos o nome de Saulo aí. Saulo estava lá, consentindo com tudo isso. E a gente vê que essa morte, que foi a primeira morte, ela na verdade era um sinal, um aviso para todos os outros, que se não negasse a Jesus, teria o mesmo fim que Estevão teve. Vamos para o nosso terceiro parágrafo do segundo tópico. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós sabemos que a igreja atual também sofre perseguições, e a gente viu agora no início desse vídeo que existem 50 países onde o cristianismo é proibido, severamente proibido. E aquelas pessoas que vivem nesses países, que desejam adorar ao nosso Deus, precisam estar às escondidas, se reunindo às escondidas. E se querem adorar ao Senhor em suas casas, precisam fechar suas portas, janelas, se esconder o máximo possível e adorar bem baixinho, louvar bem baixinho, para que ninguém escute, para que eles não sejam pegos. E se forem pegos, serão severamente torturados, presos, humilhados, abusados, em diversas formas. E a gente vê que muitos deles, por questões de segurança, não utilizam a Bíblia por completo, assim como a gente tem a Bíblia inteira. Eles acabam pegando só pedaços da Bíblia, trechos da Bíblia para guardar em suas casas, para poder estudar, para poder, dessa forma, ter mais segurança, ser mais difícil serem pegos, porque eles sabem que se forem pegos serão severamente condenados. E assim como na época de Saulo, que ele estava debaixo de uma lei perseguindo os cristãos, esse povo também está debaixo de suas leis. O Estado estão lá permitindo a perseguição contra o cristianismo. E é por isso que precisamos muito orar por essas pessoas que aceitaram a Cristo e por essas pessoas que são missionários nesses locais. Pegando o gancho um pouquinho do assunto sobre a intolerância religiosa, a intolerância ao cristianismo, nós vamos para a nossa dinâmica desta lição. E você, professor, que deseja estar realizando esta dinâmica, você estará levando apenas uma folha
ofício escrito como Vamos Orar pela Nação. A nação escolhida é qualquer uma daquelas 50 nações onde há proibição ao cristianismo. E você estará fazendo aquela brincadeira de descobrir que palavra é esta. Coloque os tracinhos conforme a palavra, a nação a qual você escolheu. E aí seus alunos vão estar dizendo, tem a letra A, tem a letra E. E aí você vai estar preenchendo para eles descobrirem qual é a nação que estarão orando naquele momento. Nesse momento aqui, nessa brincadeira aqui, está com os tracinhos para a palavra Nigéria. A nação nigeriana, onde é uma das que mais fazem perseguições com relação ao cristianismo, com relação às pessoas que professam a fé cristã. Então, nessa dinâmica é somente para fazer com que os seus alunos possam estar orando durante a semana ou naquele mesmo dia, mas que a gente possa estar sempre orando por essas pessoas que estão lá, tanto se arriscando, levando o evangelho de Deus, como se convertendo ao cristianismo. Vamos para o nosso terceiro e último parágrafo. Quando um sistema se volta contra a igreja. Como naquela época, ainda na atualidade, o sistema político, o sistema religioso de determinados locais, eles são contrários ao cristianismo, lutam contra o cristianismo, mas precisamos ficar firmes diante da palavra do Senhor, pois as portas do inferno, ela jamais prevalecerá contra a igreja amada do Senhor. Mas como era a perseguição contra os primeiros discípulos? E é isso que a gente vai ver no nosso primeiro parágrafo do terceiro tópico. Já sabemos que a perseguição acontecia tanto entre homens quanto entre mulheres. Já sabemos que era liderada por Saulo. E essa perseguição era do povo judeu contra os cristãos. Mas chegou um momento em que o Império Romano entendeu que se perseguisse os cristãos, agradaria aos judeus. Então a gente vê no livro de Atos, no capítulo 12, em que o rei Herodes manda matar o apóstolo Tiago e prender o apóstolo Pedro. E essa morte foi a primeira morte entre os apóstolos. Tiago, o irmão de João. E aí, com o passar do tempo, também registrado aqui no livro de Atos, em Atos, no capítulo 18, nós vemos que o Império Romano, ele já estava achando tudo aquilo um caos, todas essas perseguições. Então, o imperador Cláudio expulsa todos os judeus que estavam lá em Roma, causando confusão com relação a essas perseguições, com relação a essa briga entre judeus e cristãos. Então, ele acaba expulsando de Roma toda a comunidade judaica de lá. Mas a perseguição, ela permanecia entre o cristianismo. Vamos para o nosso segundo parágrafo do terceiro tópico: perseguição, tortura e método. Eram ações que não podiam ser deixadas fora dos registros bíblicos, e nós vemos isso tanto no livro de Atos dos Apóstolos, de autoria de Lucas, como nas cartas de Paulo, em que mostra testemunho de vida daquilo que Deus fez na vida dele, a transformação que Deus tinha feito na vida dele. Mas fora dos registros bíblicos, nós vemos registros históricos mostrando que a perseguição, ela permaneceu também de forma implacável. Em 18 de julho de 64, lá em Roma aconteceu um grande incêndio, incendiando diversos bairros da cidade de Roma. E o imperador Nero percebeu que somente os bairros onde habitavam pessoas cristãs não tinha sido incendiado. Logo, eles entenderam que a culpa foi deles, a culpa daquele incêndio era dos cristãos. E começou a perseguição, começou a matança. E eles mataram de diversas formas, como também colocaram eles vivos em cima de troncos bem altos e amarravam eles e queimavam, como se eles fossem tochas humanas, tochas para iluminar toda aquela cidade. Mas nem todas as perseguições eram para a morte. Havia também o exílio, tirava daquela região e exilava em algum local, como o apóstolo João, que ficou exilado na ilha de Pátmos. E lá naquela ilha ele escreve o livro de Apocalipse. Infelizmente, as perseguições também acontecem em países com liberdade religiosa, assim como o Brasil, um país laico que é imparcial às questões religiosas.
No nosso terceiro e último parágrafo vem falando sobre a perseguição aos pentecostais. Quando o movimento pentecostal chegou até o Brasil, também sofreu perseguições de pessoas que não queriam aceitar este movimento, pessoas que começaram a agredir fisicamente, psicologicamente as pessoas que estavam aderindo aos movimentos pentecostais. Mas como acontecia lá na igreja primitiva, quanto mais se perseguia, mais aquele movimento, mais o cristianismo crescia, mais o pentecostalismo aqui no Brasil vem crescendo cada vez mais. E assim eu concluo dizendo de que a igreja é do Senhor, que pode vir ações externas quererem paralisá-la, pode vir ações do maligno querer destruí-las, mas como está escrito, as portas do inferno jamais prevalecerá sobre a igreja do Senhor. E eu te espero na próxima aula, que será sobre a conversão de Saulo de Tarso.